Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Ângela, tudo bem com você? Tudo bem, Luciana, graças a Deus, e com você? Tudo certo. O pessoal está entrando aí aos poucos, então nós vamos aproveitando para poder fazer a nossa prece inicial de harmonização. Eu vou fazer uma leitura aqui do capítulo do livro O Pão Nosso. Vamos ver aqui qual vai ser a lição da noite para nós. É a lição do número 120, conciliação. Concilia-te depressa com seu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encarcerem na prisão. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige, quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecies as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque, se for um inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a tua própria consciência e espera confiante. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, dessa prece inicial, pedimos os amigos espirituais que auxiliem a nossa facilitadora da noite, a nossa irmã Ângela, e traga paz para todos nós que nesse momento nos encontramos conectados em nossas casas, pelo uso da tecnologia, para mais um alimento espiritual desta noite. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, Ângela? Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Boa noite, pessoal que aí nos assiste, que nos ouve. Recebi o convite com muita alegria, estou até emocionada. É sempre assim, quando é um dia especial, provavelmente esse é um dia especial. E nós estamos, então, com os corações cheios de alegria por essa oportunidade abençoada de estarmos aqui juntos para estudarmos sobre esse livro, né, tão importante. E eu tenho uma curiosidade para contar sobre ele. O livro Pensamento e Vida foi um dos primeiros livros que eu tive contato. Vou falar aqui um pouco a minha idade, mas não tem problema não. Isso na década de 80. Foi uma época difícil. Eu tinha acabado de me tornar espírita. Eu comecei as primeiras reuniões em 79. E foi, né, todos nós, a maioria de nós, busca a doutrina pelas dificuldades, né, pelos desafios, pelos problemas. E eu estava desempregada na época, com vários outros problemas, mediunidade despontando, as neuroses da vida, etc, etc. E
a nossa casa, aqui onde eu comecei a frequentar, o Célia Xavier, já tinha uma creche instalada. Há pouco tempo tinha instalado essa creche. E precisando muito de voluntários. E como eu estava desempregada na época, então eu já tinha começado com as primeiras lições, né, da doutrina, nos explicando que a melhor forma de superar as dificuldades, de entender, de aceitar, era trabalhando. E como eu fiquei desempregada, eu falei, bom, então já que é assim, eu não vou ficar aqui em casa, né, desocupada, esperando o emprego chegar, então vou abraçar aí essa oportunidade, vou pôr em prática o que eu estou aprendendo. E assim eu fiz, graças a Deus. Foi o que me valeu muito. Então, durante o tempo que eu aguardei o emprego, isso aí deve ter durado, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas foram vários meses. Eu não sei se vários meses chegou um pouco mais de um ano. E eu fiquei, então, desenvolvendo esse trabalho voluntário. E eu acho que depois que o emprego apareceu, parece que eu ainda continuei, não me lembro mais. E aí, depois de alguns anos, parece que depois de 5 anos, nós recebemos por aquele trabalho que a casa, né, estava desenvolvendo, voluntário, os supervisores lá, nos deram esse livro de presente, O Pensamento e Vida. E eu me lembro que eles escreveram lá a dedicatória e me pediram, que eu estava voluntária ainda na casa, aí eles me pediram para subscritar, né, para escrever essa dedicatória. E eu tenho esse livro até hoje, guardadinho, né, essa dedicatória. Então eu achei muito interessante e isso me emocionou muito. Muito bem. Então vamos lá, vamos à nossa fala. Como vocês estão vendo aí, o capítulo de hoje é o 17 ou 18, que vai falar sobre vocação e profissão. E vocês vão ver que interessante que ao longo do nosso estudo, essa leitura aí do Pão Nosso, reconciliai-vos com o adversário, vocês vão ver como que está dentro, né, do tema de hoje que a gente vai estar abordando. E como não tem acaso mesmo, a espiritualidade aqui, né, planeja os estudos. Então, antes de nós darmos início ao nosso capítulo, que é vocação e profissão, nós vamos recapitular rapidinho algumas frases do primeiro capítulo, que foi o primeiro tema, né, do estudo do mês de janeiro. E o capítulo estava com o nome de Pensamento e Vida. Provavelmente a pessoa que fez, eu não pude acompanhar, ela deve ter abordado o primeiro capítulo e o prefácio. O primeiro capítulo, o número 1, é o espelho da vida. Então, é muito importante a gente fazer essa recapitulação para a gente poder fazer a ligação, né, durante o estudo, e porque todos os capítulos estão relacionados, né, com o pensamento e com a vida. Então, olha que interessante no primeiro capítulo que Emmanuel diz para nós. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, essa imagem, eu acho ela assim fantástica, porque não nos deixa dúvida, né? Ela é muito clara. Então, vamos pensar um espelho, se a mente é o espelho da vida, vamos imaginar um espelho, todos nós sabemos que o espelho reflete a imagem, né? Está ali posta à sua frente. Então, a mente é o espelho da nossa vida, né? É nela, é no pensamento que vai refletir todas as nossas experiências. E não só as nossas experiências, tudo vai para a mente, né? O pensamento vai para a mente, o desejo vai para a mente, a emoção vai para a mente, o sentimento vai para a mente. Quer dizer, o desejo e a emoção que nasce ali no coração, mas ele projeta, né, na mente. As imagens de nossas emoções, de nossos sentimentos, elas vão para a mente. E o que é o espírito, né, na definição da doutrina espírita? Espírito é o ser inteligente da criação. Então, é o ser que pensa, né? E a definição de Deus, né, nós criados à sua imagem e semelhança, está lá, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, né, a causa primária de todas as coisas. Então, por isso, esse nome, né, do livro, para nossa reflexão, pensamento e vida. Então, não tem como separar uma coisa da outra, né? Não tem como separar
a vida do pensamento. Então, aqui, encarnados, nós somos seres pensantes, no plano espiritual, desencarnados, seres pensantes, né? Continuamos. E nesse capítulo 1, ele continua, então, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. E lá pro meio do capítulo, ele fala assim: em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Quer dizer, nós projetamos o pensamento, essa energia, como um raio, nós recebemos, né, dos outros seres pensantes, dos outros espíritos encarnados e desencarnados, esses raios de pensamento, e aí Kardec, a doutrina espírita fala para nós, lá no Livro dos Espíritos, quando pensamos, emitimos raios, né, energias, raios de energia, e cada raio de cada pensamento tem a sua característica. Então, por exemplo, quando nós emitimos um raio de alegria, nós vamos conectar com outro raio de alegria emitido por outro ser pensante, seja desencarnado ou desencarnado. Quando nós emitimos um raio de tristeza, da mesma forma, vamos conectar com outro raio de tristeza. Olha que coisa fantástica. Então, lá nessa parte, explicando sobre o pensamento no Livro dos Espíritos, fala que esses raios, eles se intercruzam, eles se chocam, mas eles não se misturam se eles forem diferentes. Então, um raio de alegria não vai misturar com um raio de tristeza. Gente, isso é fantástico, né? Nós sabemos disso, por isso que o progresso é possível. Porque então nós podemos melhorar, né, a nossa condição evolutiva, entendendo que não vai misturar. Então, essa é a lei de sintonia, né? Fantástico. E ele continua aqui, ó. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo, quer dizer, o reflexo do pensamento, que é esse raio, né? Esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações, né? Isso não é novidade nenhuma para nós, todos nós estamos espíritas há mais tempo, nós já ouvimos isso, mas é importante nós estarmos refletindo sobre isso, porque nós estamos todos aprendendo, né? E ele encerra o capítulo dizendo assim: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, desde, né, tudo, quer dizer, a nossa base de nossa vida é esse alicerce mental. Então, por isso, esse alicerce precisa ser solidificado, né? Daí a importância do estudo, daí a importância da vivência evangélica, né? Daí a importância da nossa transformação moral. Porque quanto mais bem praticarmos, né? Quanto mais virtuosos nos tornarmos, mais forte nos tornaremos, né? Mais condição teremos de suportar, de mais alegria teremos, né? Porque aí a gente vai tirando tudo de letra, né? A gente vai entendendo tudo e vai conseguindo. Claro que isso aí vai demorar, mas a gente precisa, né, de prosseguir, temos que dar os passos adiante. Então, a última frase desse capítulo. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Estamos aqui para aperfeiçoar, para nos tornarmos seres perfeitos, como disse Jesus, sede perfeitos, que brilha a vossa luz. Vai demorar? Vai. Mas é o caminho, né? A cada encarnação, a cada etapa de nossa encarnação, agora adentrando no mundo de regeneração, né?
mais um motivo, quer dizer, os nossos amigos espirituais, Jesus, Deus, todos eles estão contando conosco, né? Nós estamos aí à frente no sentido de determos esse manancial de conhecimento. Então, cabe a nós dar o exemplo. E esse exemplo nós sabemos que arrasta as pessoas. Que seja um exemplo pequenininho, não importa, né? Faremos essa diferença. Então, vamos lá para os nosso tema. O tempo passa muito rápido, né? Já são 20h16, mas assim que é bom. A gente trouxe bastante material, porque se precisasse, estava aqui à mão. Então, como que nós vamos fazer o nosso estudo? Nós vamos lendo cada parágrafo dos 2 capítulos. Então, se são 20h16, eu tenho aí mais ou menos 45 minutos, nós vamos dividir aqui, né, metade de 45 é 22? 22 não. É isso mesmo, né? 22,5. Então, a gente vai deixar aí mais ou menos 20 minutos para cada capítulo, né? Então, aí a gente vai acelerando. Primeiro capítulo, ó, que estiver faltando quase 20, a gente encerra o capítulo 17, passa para o 18 e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O capítulo primeiro é o vocação. O vocação é o 16, né? E o profissão, que é o 17. Então, a palavra vocação, antes da gente adentrar aí a leitura. Todos nós sabemos que vocação vem da palavra evocare, né? Evocare em latim significa chamamento. Então, a vocação, a princípio, é esse chamamento e ela, né, geralmente está se referindo à nossa profissão, à nossa experiência, né, ao nosso trabalho, seja ele profissional ou não, mas o nosso trabalho, né? Nossa forma de sermos úteis. Então, aquilo que a gente tem mais habilidade, mais facilidade para fazer, que a gente já nasce, né, com aquela predisposição. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha irmã, por exemplo. Ela foi costureira, está aposentada hoje, e ela, antes dela fazer o primeiro curso dela de costureira, ela, com adolescente, ela tinha aquele ímpeto de querer costurar, então ela pegava um vestido, desmanchava ele assim, punha em cima de outro, né, como se fosse um molde, cortava, ia para a máquina e costurava. Não lembro muito como foi que ela aprendeu a costurar na máquina, não, mas a cortar eu me lembro perfeitamente bem. Aí, quando nós mudamos, viemos do interior, mudamos aqui para Belo Horizonte, minha mãe comprou a máquina de tecer, era professora, como eu, e era o sonho dela, ela realizou esse sonho, tinha tecelão, e montou uma sociedade com a minha irmã. E ela falou, ó, minha filha, você vai costurar, eu vou tecer as malhas, e você vai costurar, e você vai aprender um curso de corte, costurar, ela já sabia, na máquina. E assim foi, ela fez lá, pegou os moldes, passou mais ou menos uns 20 anos fazendo isso. Então, assim, isso é uma vocação, né? Ela já nasceu com esse aprendizado, foi muito fácil para ela depois, até que começou a cortar, assim, né? Veio lá para a cabeça dela. E, no meu caso, professora, também foi um chamamento, foi uma vocação, porque eu me lembro, nós somos 5 irmãos, minha mãe professora, e eu fui a única dos 5 irmãos que me tornei professora. A minha filha é professora, eu tenho 3 filhas, uma delas seguiu carreira como professora. Então, eu me lembro, eu adolescente, eu já sabia que eu queria ser professora. Então, eu repetia para mim mesma, eu quero ser professora, e assim foi. Teve uma época lá que passou pela cabeça, que talvez não, talvez ser atriz, talvez ser psicóloga, mas aí pesou mais a, a programação divina, que é o que a gente vai estar falando aqui. Então, vamos lá. O que o Emmanuel está dizendo para nós sobre vocação? A vocação é a soma dos reflexos. Aí o que eu queria dizer para você, quem está estudando o livro, que está acompanhando, e que teve a oportunidade de ler vários capítulos, em cada capítulo, eu fiz questão de notar isso, o Emmanuel vai utilizar essa palavra reflexos, que são os nossos reflexos mentais, né? Então, ele vai usar isso muitas vezes. Então, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas, né? Nós já temos aí o exemplo. É natural que muitas vezes
sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço. Diante da evolução das técnicas do trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos, seja para a continuação de uma obra determinada, seja para corrigir nossos próprios caminhos. Então, vejam aí, aqui é bom a gente estar fazendo uma pauta, né? Então, ele estabelece para nós que nem sempre estaremos exercendo, em cada encarnação, uma profissão, um aprendizado, uma habilidade que fizemos na encarnação anterior. Vai haver momentos, né? Vai haver encarnações, existência, que nós vamos estar aprendendo algo novo, senão o progresso não aconteceria, né? Nós não vamos passar por todas as profissões, mas nós vamos passar provavelmente por cada uma, né? De uma área mais humana, de uma área mais exata, e assim, né? Para a gente completar esse progresso aí em todo o conhecimento. Mas aí, olha que interessante, gente, o que vale refletir. Por que que é assim? Porque nós vamos dar continuidade, né, a um aprendizado que iniciamos para aperfeiçoar, ou vamos corrigir os equívocos do passado. E ele vai dar esses exemplos aqui ao longo do texto. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Ele vai explicar esse parágrafo, mas nós já vamos poder adiantar, chamar a atenção de vocês. Gente, olha que coisa séria. Carta de crédito. O título profissional é carta de crédito. Então, Deus nos provê com talentos. É igual quando você vai adquirir uma carta de crédito para comprar um imóvel, né? O banco te empresta lá X de dinheiro, é uma carta de crédito, para você ter condição, é um empréstimo. A mesma coisa Deus faz conosco, ele faz conosco um empréstimo divino. Então, aquela oportunidade, ela não pertence só a nós. Nós temos que prestar conta, não é só para o nosso progresso. Aquilo ali é para o progresso dos que estão à nossa volta e para o progresso da sociedade. Vamos dar o exemplo do próprio professor, né? O conhecimento. Quantos alunos passam na mão de um professor? Eu trabalhei não só na sala de aula, trabalhei em biblioteca, em secretaria, mas na sala de aula foram mais ou menos 20 anos trabalhando 2 horários. Eu aposentei em 2 cargos de professor da rede municipal. Então, assim, naquela época ali, você dava 8, 10 aulas por dia, e às vezes você tinha 8, 10 turmas, né? Que 5 que seja. Então, assim, cada turma aí uns 30, 40 alunos. Claro que não estou... Quer dizer, quantos adolescentes, quantas crianças, né, passando pela mão do professor, para ele ali não só dar aquele conhecimento, daquele conteúdo, mas para ajudar no processo de formação, de educação. É uma oportunidade, assim, no caso do professor, que é meu próprio exemplo, abençoada, porque você está ajudando na formação. E eu me lembro da minha dificuldade quando nova, da imaturidade. Na minha cabeça, eu ia ser professora para ganhar dinheiro, para ficar rica. Gostei, mesmo depois que já era espírita, né? Aí fiquei tentando fazer concurso, não, porque o salário é muito baixo, não vou me sujeitar a ganhar esse salário baixo. A ficha custou cair, mas graças a Deus caiu e eu pude aposentar em paz com a minha consciência, porque em paz no sentido não de ter feito, né, todo o tempo melhor. Mas mesmo com essas imperfeições, que eu sou uma pessoa muito efetiva, eu amava estar com os alunos, afeto, pelo menos eu dei para eles, né? Posso não ter sido a melhor professora de português do mundo,
não ter cumprido com meus deveres todos, mas muito afeto eu dei, né? E conhecimento dei um pouquinho também. Então, vamos lá. Continuando. Então, olha aqui os exemplos. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos, de que se valeu o Divino Mestre para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Gente, isso é sério demais. Olha a importância de nós estudarmos sobre essas coisas, para a gente, ao invés de ficar reclamando, né, dos baixos salários, das dificuldades, nós que já somos espíritas, que entendemos isso, e mesmo aqueles que não são espíritas, mas que, né, muitos já compreendem isso, de agradecer a Deus a oportunidade bendita e abençoada, mesmo que a gente demore, né, a compreender, mas que, paralelamente a essa compreensão, essa maturidade que vai chegando, que a gente consiga se doar, que a gente consiga estar ali inteira, nos doando, fazendo, amando as pessoas, né? De cada área correspondente, elas não têm culpa de que eu estou infeliz, que eu não estou satisfeito. E obrigação é amar, é fazer, né? Então, é essa a bênção do Evangelho, a bênção da doutrina em nossas vidas. E continua. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecer. Assim como está lá no mandamento, honrai a vosso pai e vossa mãe, pela dádiva, pela bênção da reencarnação, pelo zelo, pelo carinho, pelo cuidado que eles têm conosco, né? A nossa dívida é muito grande para com eles, por isso a gente tem que honrar. A mesma coisa tem que fazer com a profissão, com o nosso trabalho. É um empréstimo divino para honrarmos na obra divina. Nós não estamos ali por acaso, nós não estamos ali para nossa causa, nós estamos ali para colaborar com o progresso da sociedade. Isso é muito sério, né? E ele continua. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. Por isso, voltamos para refazer, para corrigir. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando se nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso, as dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. Eu dei o meu próprio exemplo, né? Eu acho que ficou bem claro, cada um vai aí pensando no seu próprio. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal onde exercera as suas luzidas funções, com as lágrimas do réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, às vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades
que lhe foram entregues, retorna ao hospital que espezinhou como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios, a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis. Reaparecem como anônimos companheiros do pincel e da ribalta, debaixo de inibições, por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Mulheres dignificadas, por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhe marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, quer dizer, que corromperam, que macularam, né, que dilapidaram, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos, por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas. Porquanto é da lei, venhamos acolher os reflexos de nossas próprias ações, implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Aí como é que a gente não lê umas coisas maravilhosas dessas, bonitas? A gente não consegue falar desse jeito, né? E eu acho que a melhor forma, né, da gente refletir, né, sobre o livro, porque o importante aqui é a gente fazer um estudo mesmo. E aí já são 20h34, graças a Deus a gente está conseguindo caminhar. Nós vamos passar para a profissão, nesse mesmo ritmo aqui, né, de acordo com a espiritualidade vai nos intuindo. A gente já deu bastante exemplo. Vamos lá, que é o capítulo 17, profissão. Vocês vão ver assim que beleza que é. Porque aqui, no da vocação, ele mostrou a questão da lei de resgate, né? O porquê das dificuldades e por que tem que ser desse jeito, que é da lei, do progresso, né? Lei de causa e efeito. E na profissão, nós vamos poder caminhar um pouco mais, que aí ele já não vai mais falar do resgate nesse capítulo, né? Ele vai falar de como que a gente pode avançar. Então, vamos lá. Capítulo 17, profissão. Pelos contatos da profissão, cria o homem vasta escola de trabalho, construindo a dignidade humana. Contudo, pela abnegação, emite reflexos de beleza divina, descerrando trilhos novos
para o reino celestial. Então, o grande convite que Emmanuel nos faz aqui nesse capítulo é que, como a gente está adentrando no mundo de regeneração, né, progresso e lei divina, nós precisamos sair para a gente poder dar essa alavancada, naquela condição que eu falei, que nós somos, né, aqueles seres que estão detendo aí esse conhecimento mais apropriadamente, não que se toma apenas nós, né, mas no nosso caso. Então, a gente vai sair daquela condição de espírito mediano, né, medíocre no sentido de mediano, de apenas cumprir o dever, de aquela condição que acha que o trabalho, que a profissão remunerada, é só para o sustento, para a questão material, né, para resolvermos as questões materiais. À medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, esses espíritos que vêm, mesmo não sendo espírita, eles já trazem esse exemplo para nós, esses espíritos que estão à frente, né, de abnegação, de devotamento. Então, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos aprendendo que a gente, para sair dessa condição mediana, de espírito medíocre, de homem comum, nós temos que entender que o trabalho é bênção, que a gente não tá, e que o objetivo principal do trabalho profissional, que é o nosso ganha-pão, esse não é o objetivo primeiro, porque o ganha-pão, que é o salário, é para resolver as questões materiais, mas nós não estamos aqui nesse mundo, né? O objetivo da reencarnação não é satisfazer as nossas necessidades materiais, o progresso material apenas, e intelectual. Nós estamos aqui nesse mundo para progredir moralmente, esse é o objetivo final. Mesmo que a gente comece aí com o progresso material, intelectual, mas o objetivo primeiro no sentido de ser o mais importante, é atingir essa meta da perfeição. Então, nós vamos fazer isso principalmente na nossa condição mediana, para sair dessa condição mediana, que a gente, né, a natureza não dá salto, nós não somos esses seres iluminados, abnegados, né, não somos um Chico Xavier da vida, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa, não somos esses espíritos. Emmanuel, nós somos espírito mediano, mas para sair dessa condição mediana, a gente precisa de entender a profissão, o trabalho, como oportunidade de progresso moral. Então, a gente não pode ficar só cumprindo o dever que a profissão exige. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para fazer um pouco além, que é aquela coisa de fazer com alegria, de fazer com prazer, de ir além, né? Porque é assim que a gente progride, né? Que a gente aperfeiçoa. Aí nós vamos exercer todas as virtudes, né? Para a gente poder fazer isso, que é tolerar o outro, que é suportar, que é entender, que é não ficar de mal, né? E perdoando sempre, enfim, todas as virtudes. Então, ele vai falar sobre isso. Aí, se não der tempo da gente ler todos os parágrafos, ou não de comentar, a gente já está adiantando aqui, né? Vocês irem percebendo isso. Então, vamos lá. A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, salário, inclina o semelhante para o culto ao dever. A abnegação, ele vai definindo, né, ao longo do capítulo sobre abnegação, o que é abnegação. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Quantas mães devotadas, né? Ele falou da mãe lá no outro capítulo, não me lembro se ele vai falar aqui de novo, acredito que sim. Quantas mães devotadas, né, deixam de comer, deixam de se alimentar, né, as mães carentes, para darem o alimento para o seu filho, né? E aquele alimento ali se multiplica, né? Igual Jesus multiplicou lá os pães, os peixes. Ela tem tanta fé, tanto devotamento, né, tanto amor por esses filhos e já tem essa condição evolutiva para isso. Ela consegue multiplicar aquele pouquinho que tem, ela consegue ter inspiração de onde que ela pode buscar, ela faz uma prece, ela frutifica aqueles alimentos, ela frutifica a água sem saber que está frutificando, faz a prece, e aí ela recebe as orientações, a intuição,
ou ela sai para buscar, ou literalmente o alimento chega, né? Então, mostrando que não estamos sozinhos e que à medida que nós vamos exercitando esse devotamento, essa abnegação, esse sacrifício de si mesmo, Deus nos favorece, a espiritualidade nos favorece, né? Então, a abnegação é sacrifício pela felicidade alheia, sublime o espírito. Então, aqui eu dei o exemplo da mãe, mas no caso da profissão, você vai fazer por aqueles que estão ali, né, sob sua tutela, sob sua responsabilidade, na sua função, né, de exercer ali o seu ofício. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio ser um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. A gente lembra de um Chico Xavier, tanto que ele era querido, venerado, amado, as pessoas naquela aflição, naquela necessidade, ansiedade de vê-lo, de tocá-lo, de beijá-lo, e ele já velhinho, ele sem condição, né? E as pessoas ainda insistindo, e ele naquela paciência, naquele amor, naquela abnegação, se sujeitando, a ponto, né, de falar que ele não queria deixar a comunidade, né, a sociedade órfã, uma tristeza grande por dia da morte dele. Então, ele queria desencarnar num dia de muita alegria para o povo não sofrer, não ficar ligado só na morte, que já está com o coração cheio de alegria, e ele morre no dia que o Brasil ganha lá, né, o campeonato da Copa do Mundo. Gente, né, para fazer uma coisa dessa, tem que ser o espírito da abnegação do Chico, do Porto do Chico. A gente está longe disso? Está. Mas nós precisamos de começar a aprender sobre isso e fazer, né, os pequenos devotamentos, as pequenas abnegações. A abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então é um pedacinho do céu, né, descendo aqui na Terra, através desses espíritos abnegados, que é um alento para nós, né, um consolo, um ânimo, um reforço, né? O delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino, né, o herói de uma causa nobre, injustamente recluso no mesmo sítio, quer dizer, na prisão, provoca respeito e imitação. Eu me lembrei do Nelson Mandela, né? Todos nós sabemos um pouco da história dele. Ele ficou vários anos preso, né? Não sei se 20 ou 30. E o que ele fazia para enlouquecer, para ter a mente ativa, carregando pedra, e pensando e fazendo exercício, não desistindo e correspondendo, e orientando os que ficavam fora para não desistir, para continuarem firmes, que ele iria sair, né? Não importasse quando que ele saísse, mas que quando ele saísse, a tarefa ia continuar como continuou, né? Então, são espíritos. Você vê que Deus não desampara ninguém, qualquer continente, nem qualquer raça, em qualquer motivo, seja motivo político, seja motivo religioso, seja motivo econômico, seja motivo de saúde, né? Esses heróis aí da vacina, da pandemia, né? Com certeza trabalhando horas a fio, a mais, debruçando em cima ali das pesquisas, e a vacina está aí, está chegando, né? Então é isso. Então, Deus coloca essas pessoas na sociedade, né? E elas deixam esse exemplo, essa admiração e esse apoio, né? O administrador consciente e amigo que reparte os bens do serviço, gastando a parte que lhe compete, com escrupulosa probidade, é um padrão de virtudes terrenas. O homem que cede suor e sangue de si mesmo a benefício de todos, sem cogitar do seu interesse, é um apóstolo das virtudes celestes.
eu me lembrei de Gandhi, né, o próprio Cristo, mas o Cristo está muito acima, nós estamos falando, né, dos outros abaixo do Cristo. Me lembrei do Gandhi, né, que foi inclusive assassinado, e ele deixou o exemplo da não violência, e como que esse exemplo repercutiu no mundo, não foi só na Índia, e nas ciências, né, a psicologia e outras ciências, a partir dele, né, cientistas, estudiosos, filósofos foram desenvolvendo aí essa questão e dizendo para nós, violência gera violência, não é a forma de educar, né, os pais hoje não podem, né, bater nos seus filhos de forma violenta, tá na lei, tá escrito, e podem ser punidos por isso, né? Então, como que essas ideias, né, desses filósofos, desses paladinos mesmo, desses heróis, ele enfrentou Inglaterra, né, com esse discurso da não violência, conversando, e conseguiu, né, teve sucesso no seu objetivo. A ama devidamente paga por seu trabalho, junto à criança que ele recebe carinho, é credora natural de atenção e reconhecimento. Mas o coração materno, em constante renúncia, arrebata quem o contempla a glória do amor puro. Eu falei que não me lembrava, né? Se tinha de novo, mas tá aqui o exemplo da mãe que a gente deu. Tá. E vamos continuar, acho que nós vamos conseguir terminar. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante, em favor da tranquilidade e da segurança da civilização, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Aí eu citei o exemplo, né, dos que conseguiram fazer a vacina aí, né, em vários países. Me lembrei de outros cientistas, o próprio Einstein, né? Eu me lembrei do próprio Kardec, que nós todos sabemos, né, que a doutrina espírita não é só filosofia, né? Ela tem o tripé da base, que é filosofia, ciência e religião. E Kardec, nós sabemos que ele morreu, de repente, através de um aneurisma, porque ele tinha missão, né? Ficou claro, depois veio o Espírito falou que era uma missão, e ele se desdobrou, ele tinha pressa, e ele, então, passava horas a fio da noite ali, aquelas pesquisas que fez, para poder depois editar os livros, e ele dormiu pouco. Então, como ele dormiu pouco, ele teve esse aneurisma, né? Então, é como um cientista, né? Ali da pesquisa, juntando aqueles dados todos para poder depois organizar, né? E editar os livros. Pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Olha que beleza, né? Então, assim, se a nossa missão é essa, nos tornarmos, né? Esse é o nosso fim, né? O nosso objetivo da evolução, nos tornarmos espíritos puros. Então, eles vão dando para a gente esse gostinho aí, essa amostra de o que um dia nós podemos nos tornar, mas só que a natureza não dá salto. Então, se eles hoje têm essa condição, é porque foram, ao longo, né, de suas várias existências, aprimorando, é o que nós precisamos fazer. Nas atividades que transcendem o quadro de serviços remuneráveis na Terra, fruto das almas que ultrapassaram o impulso de preservação do próprio conforto, descem os reflexos mentais das inteligências celestes que operam por amor nas linhas da benemerência oculta,
linhas em que encontramos os braços eternos do divino incognoscível que é Deus, que é a incógnita, né, que é o desconhecido, que a gente não consegue, né, entender Deus plenamente, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, mas a gente pode vislumbrar aí algumas de suas qualidades. Nessa província moral do devotamento sem limites, ele põe aqui sem lindes, quer dizer, sem limites, busquei no dicionário, que significa limites, em que surpreendemos todos os corações humanos, consagrados ao serviço espontâneo do bem, nem sempre respira o gênio, né? A pessoa inteligente, que não está nessa condição aí de abnegado, por vezes onerado de angústia pela soma dos reflexos infelizes que carrega consigo desde o passado distante. Mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões. Um Buda, por exemplo, aquele outro lá, Dalai Lama, o próprio Cristo, né? Identificamos facilmente um Francisco de Assis, a gente estuda Francisco Xavier, um Paulo de Tarso, um São Pedro de Paulo, mas identificamos facilmente os altos sacerdotes de todas as religiões, os admiráveis artistas de todas as pátrias, os nobres inventores de todos os climas, os artífices iluminados de todos os povos, e as grandes mães, ele está falando em mãe aqui pela terceira vez, gente, e as grandes mães, tanta vez esquecidas e sofredoras, de todas as latitudes. Por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime de renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Então, o progresso dessas profissões, como a gente mencionou, não é só para nós temos uma responsabilidade, um compromisso com a coletividade, né? Mesmo na nossa condição ainda de imperfeito que somos. E eu tenho 7 minutos, já conversei com a Luciana, ela disse que eu posso ir até as 9 se eu tivesse material, e eu tenho, eu vou aproveitar. Então, um livro aqui que a gente deixa, eu gosto de, talvez vocês vão ver espelhado aí. Não vê espelhado não, que beleza, porque a gente está na coisa certinha, tá vendo? O nome aí do livro. Depois a gente pode passar para a Luciana, se alguém quiser. Então, Indagações do Mestre Jesus, de Joselma Coelho, que é a presidente de nossa casa. Ela faz uma coletânea de perguntas de Jesus, ela vai interpretando, às vezes ela coloca texto de outros livros. Então, esse aqui é o capítulo 1 desse livro, que fazeis de especial, né, para responder essas perguntas de Jesus, que está lá, se não me engano, no capítulo do Evangelho segundo o Espírito, amai vossos inimigos. As perguntas são essas. Pois, se amardes apenas os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Isso aqui está em Mateus, está em Lucas. Eu não vou repetir não para a gente, né, usar o nosso precioso tempo aqui.
No Evangelho do Espiritismo, vocês vão poder ver, né? Aí, o título desse capítulo 1. Que fazeis de especial? E a interpretação da nossa companheira José, que é a presidente de nossa casa, da Sociedade Espírita Mariana. Essa pergunta há de ser sempre feita por cada um de nós na faixa evolutiva em que nos encontramos. Para alguns, especial pode ser construir asilos, creches ou outros abrigos. Para outros, o especial já não se encontra em construir espaços físicos para socorrer o semelhante, mas em oferecer aos caminhantes da estrada os recursos iluminativos para sua transformação. Então, vocês vão ver que cada um de nós aqui vai poder encaixar em alguma coisa. Após construir a igreja material, que entendia ser a solicitação do mestre, Francisco de Assis abre mão dos valores materiais e, quando se renova, estimula pelo exemplo os que estão à sua volta para a renovação e desperta pela fé, promovendo fenômenos de amor, a esperança e a coragem em muitos corações. Quanto mais caminha, mais a criatura identifica que fazer algo de especial é servir cada vez mais. Claro, cada um na sua condição, no seu limite. Amar a quem nos ama é obrigação. A proposta é amar a quem ainda não nos ama. Esse foi o convite de Jesus, né? O tempo todo. Porque o outro mandamento já existia. Este é o momento, libertemo-nos dos apegos, libertando-nos dos apegos, superamos a nós mesmos, alcançando patamares nunca antes por nós imaginados. Então, um convite ao desapego de toda ordem, material, emocional. Este é o momento evolutivo em que o exercício do desapego se nos apresenta como convite especial, individual e intransferível. Desapegarmos dos bens materiais, não é jogar fora, ser perdulário, pródigo, não é isso. É entender que é o instrumento, não é o fim, né? Dar o devido valor. Renunciarmos ao controle emocional dos nossos amores. Ninguém é de ninguém. Amar não é possuir, né? Amar é deixar o outro livre, deixar o outro ser. Esquecermos as atitudes precipitadas e distraídas que muitas vezes nos magoam, daqueles que conosco caminham. Esquecer, pôr uma pedra em cima, como Jesus ensinou, esquecimento das ofensas. Não valorizar tanto assim, né? Abrirmos mão da vivência temporária, do conforto, para ir ao encontro de outros corações. Nós vivemos um mundo globalizado. Então, cada vez mais nossos filhos, nossos netos, né, nossos amores, nossos cônjuges, vão receber convites para ir trabalhar em outro país, em outro estado, né? Às vezes, para passar uma temporada, mas às vezes chega lá, a coisa muda, recebe o convite para ficar, e a pessoa tem que resolver ficar, e às vezes a esposa não aceita, não concorda, porque ela não está trabalhando, ou vice-versa, né? Ou é a esposa que recebeu o convite. Enfim, gente, são momentos desafiadores, né? Precisamos desapegar. Servirmos mais, entendermos mais, perseverarmos mais no bem, insistirmos na vivência constante do perdão.
esquecermos-nos para amar sempre. Vou repetir. Esquecermos-nos para amar sempre. E o outro trechinho eu não vou ler, para a gente ser bem disciplinada. Já são 9 horas. Eu vou ler apenas uma frase e vou dar o recadinho. É o capítulo 6, capítulo 6, né? O Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos. Eu faço o convite para que vocês leiam. São todas mensagens do Espírito de Verdade, que é o próprio Cristo. É o item 8, e a primeira frase que eu vou ler, vou realmente seguir a disciplina. Item 8, que é o último desse capítulo, último item. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação, que foi o tema do capítulo 17. Muito obrigada. Amei. Gostei demais. Melhor impossível. Ai, maravilha, viu, Ângela? Muito bom. Estava muito preocupada, mas deu tudo certo, como eu Ah, imaginei deu. mesmo que O tempo daria. deu certinho e você falou com calma. Foi muito bom. Assim, é impossível a gente não separar uma horinha para estudar esse livro, né? Às quartas-feiras, Sim, no sábado, a gente está em sim. casa, uma horinha só. É tanta riqueza. Em uma Muita hora, riqueza, é muito muita alimento que a riqueza. gente recebe, né? E Então, estudar em conjunto é completamente diferente de estudar sozinho. é, Não é a mesma coisa. A gente absorve, compreende, né? Porque a espiritualidade está ali, né? é, Favorecendo o entendimento. é. Sozinho é difícil a gente concentrar. E às vezes a gente lê, tem uma interpretação, aí depois vai em outra pessoa e traz outro enfoque para aquilo que você leu. Nossa, é muito bom. Eu não estou perdendo nenhum desses estudos, não. Tá muito bom Pois desse tá livro aí. aí, Pensamento e Vida. Vou aproveitar aqui antes de eu fazer a prece final, que o pessoal está nos assistindo aí, e fazer já o convite para o próximo domingo, tá, gente? Ó, vai ser a continuação do estudo, né? Vai ser o capítulo 18 e 19 do livro Pensamento e Vida, A Sociedade Humana. Então, não percam. E quem não teve oportunidade de ver os estudos anteriores, fica tudo no Facebook, né, do Grupo Espírita Servo de Jesus, e também nós temos o canal do YouTube. Então, todas essas palestras que estão tendo, estão todas gravadas lá. Se alguém perdeu, é só acessar, ok? Vou fazer a prece final aqui para nós, viu, Ângela? Falou, querida. Eu vou ficar aqui para Isso, receber mais um bocadinho. põe aí. Agradecendo a Jesus essa oportunidade bendita desse estudo que chega até os nossos lares, no nosso conforto das nossas casas, onde quer que estejamos. Temos essa condição maravilhosa de acessar esses conhecimentos de uma forma fácil, explicada, ao alcance do nosso intelecto. Basta apenas a nossa boa vontade em abrir os nossos corações, a nossa casa mental, a nossa casa íntima, para assimilarmos esse aprendizado maravilhoso. Pedimos a Jesus que abençoe todos os profissionais, cada um em sua área, cada um cumprindo com seu planejamento reencarnatório, agradecendo a oportunidade bendita de estarmos no desempenho desses papéis que hoje nos compete, seja nos lares, nos hospitais, nos tribunais, seja onde for. Que Jesus possa abençoar a todos nós, todos aqueles que nos assistiram e as suas famílias. Que assim seja, graças a Deus. Ô, Ângela, Que assim seja, graças a Deus. muitíssimo obrigada, viu? Por nada. Eu agradeço imensamente também. Quando precisar, pode nos convidar, que a gente vai ter imenso prazer de participar com você. Ai, que bom.
Então tá, joia. Grande abraço, tá? Até a próxima. Obrigada para você também, para todos aí.